Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 118. Salmo de número 118. Eu quero fazer uma leitura bem dinâmica, 8h15. Deixa eu ver se está certo aquele relógio, está certo. Meditação nossa aqui, breve, encerrando assim esse mês de novembro, quando nós estivemos meditando sobre ação de graça. Agradecer sempre ao Senhor, o nosso Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias e por todas as coisas. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Se der alguma diferença no microfone. Salmo 118, então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso tenho cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados. Em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me e violentamente para fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que o nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Está cortando? Gratidão, no Salmo de número 118, é o que nós vamos estar olhando para esse Salmo. Depois desse testemunho, né, de ouvir a respeito da fé e de como Deus ouve e de como Deus atende às nossas orações, eu quero convidar você a aprender a render graças ao Senhor em toda e qualquer situação. Nós estamos, segundo o calendário cristão, no primeiro domingo do Advento. Nós temos 4 domingos depois do Natal, né? E esse é o primeiro domingo do Advento. E este domingo serve para nós caminharmos a partir de hoje, né? Mais 3 domingos para celebrarmos o Natal.
que é uma das principais festas, né, do calendário cristão, do calendário judaico, onde nós celebramos a visita de Deus ao mundo. A prova do amor de Deus por nós, em enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E eu quero iniciar este momento, né, neste primeiro domingo do Advento, encerrando também a nossa fala sobre ação de graças. E nós vamos usar esse texto, porque esse texto ele fala a respeito de ação de graças e ele se refere também a Jesus. Esse texto também se refere ao nascimento de Jesus e se refere também e faz referência àquilo que Jesus viveu sobre a face da terra. Isso para nós entendermos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma só. É a mesma palavra, com a mesma inspiração e com o mesmo poder. O texto, amados irmãos, lá no início dele nos diz que nós devemos render graças ao Senhor, porque, acompanhe comigo o versículo 1, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Você tem sentido que Deus tem sido bom para com você, na sua vida, no seu cotidiano, lá no seu trabalho? Você tem sentido a bondade de Deus na sua vida? Desfrute dessa bondade de Deus. Olhe, logo que você acordar, né, já agradeça a Deus pela bondade de Deus de lhe conceder mais um dia de vida, de você estar com os seus olhos abertos, de você ter uma cama para dormir, de você poder dormir à noite, de você poder despertar e contemplar as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Deus é bom, amados irmãos. Ele andou distante de nós, né, por 400 anos nesse período interbíblico, que nós vamos conversar sobre ele, né, por causa do Natal, porque os profetas desapareceram, os sacerdotes desapareceram, nós vivemos apenas com os fatos históricos sendo registrados, mas sem nenhuma mensagem, né, direta do Senhor nosso Deus para o coração do povo, para o coração da sua igreja, né? Durante 400 anos é o período interbíblico, né, que nós já falamos domingo passado, de Malaquias ao primeiro evangelho. Foram 400 anos, quando o povo ficou sem ouvir a voz de Deus, mas em função desse grande amor de Deus, ele disse: chegou o tempo de eu visitar a terra e enviar Jesus Cristo. E foi por causa da sua misericórdia, que diz lá também no versículo 1, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia do Senhor que dura para sempre, que nos alcançou. E esse povo conseguiu viver esses 400 anos, porque as misericórdias do Senhor, segundo lá Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, é a razão de nós não sermos consumidos, ainda que muitas vezes sejamos longe do Senhor, mas as suas misericórdias nos alcançam e nos conduz, e não nos permite nos perder, e Ele está sempre assim, cuidando de cada um de nós. Então, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Faça isso todas as manhãs, não se esqueça disso. Vários salmos repetem essas mesmas palavras: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que você esteja fazendo sempre isso. E depois, mais em segundo lugar, a partir do verso de número 3, ele diz assim: diga pois a casa de Arão, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois os que temem ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois a casa da Edilene, a casa do João, né? A casa da Inês, a casa da Dona Maria, todas as casas, digam ao Senhor: a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos de ensinar isso em família, e fazer isso em família, ter uma família que sabe agradecer e reconhecer as bênçãos de Deus no dia a dia. Eu não me esqueço, amados irmãos, de um testemunho que a Thaísa deu uma vez. Ela falou assim para nós: eu nunca, na minha vida, passou um dia sem que eu visse meu pai lendo a Bíblia e orando. É o testemunho daquilo que nós precisamos vivenciar em família com os nossos. Nós precisamos ensinar e viver isso em família. E precisamos ensinar em família os nossos filhos a agradecerem a Deus por todas as bênçãos recebidas.
Há uma crise muito grande, amados irmãos, de vida familiar e culto familiar. Não se vive mais esta comunhão em família, não se reúne mais para orar. Às vezes, nem mesmo na hora do almoço, reúne-se a família e senta ao redor da mesa para agradecer, porque cada um vai para um canto, cada um almoça num canto, outros almoçam na frente da TV, mas não se senta ali para agradecer a Deus e ter aquele momento de celebração e de gratidão a Deus, porque Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia, enquanto no mundo todo tem gente passando fome, tem gente morrendo de fome, e nós não agradecemos ao Senhor quando estamos ao redor da nossa mesa. Outro dia eu saí com algumas pessoas e nós íamos almoçar num lugar e disse, mas espera um pouquinho, vamos orar antes, né? E paramos ali onde nós estávamos antes de nos servir e oramos, por quê? Nós temos que agradecer ao Senhor nosso Deus, e o mundo tem que saber que nós somos pessoas agradecidas ao Senhor pelo alimento de cada dia que o Senhor tem nos concedido. E eu digo mais nesse sentido, amados, que não seja aquela oração que muitos fazem, né, na pressa do almoço, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é assim não, é obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por esse pão que está aqui na mesa, mas não permita, Senhor, que falte na vida daquele que está passando necessidade, e que se a igreja sentir que tem gente passando necessidade, a igreja possa acudir, se eu sentir que eu possa ser esse instrumento para ajudar outras pessoas. Mas a nossa casa, amados irmãos, assim como na casa de Arão, na casa de todos aqueles que temem ao Senhor, precisa haver ação de graças por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer ela não se desvie dele, que o seu filho e a sua filha cresçam ensinados a agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. E o salmista diz, amados irmãos, lá no versículo de número 5, em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me livrou e me deu folga. O salmista crê que Deus é o seu socorro na tribulação. Davi se sentia em dificuldade, ele era o rei, mas ele estava passando por dificuldade. Ele diz aqui que os inimigos em volta, né, sempre estavam tentando oprimi-lo, mas ele confiava no Senhor, e ele diz que ele passou por dificuldade, mas ele entendeu que essa tribulação pela qual ele passou era didática, era para o aprendizado, era para a edificação da sua vida, é para o seu crescimento espiritual. E é por isso que ele pode dizer lá no Salmo de número 46, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É por isso que ele pode dizer lá no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus, amados irmãos, porque por passarmos por tribulação. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele cuida de nós nos momentos difíceis. Ouvimos aqui esse testemunho hoje, e nada mais é um testemunho de alguém que confia no Senhor e que espera no Senhor, o nosso Deus. E é dessa forma que nós precisamos viver. No versículo de número 7, ele diz assim, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Ele tem essa confiança e certeza de que o Senhor está com ele. Existem outros que o apoiam, como nós, Marcelo, né? E a Dione estavam lá no hospital, mas eles sabiam que tinha gente intercedendo aqui, em outros lugares, intercedendo por eles, mas eles estavam lá, eles sabiam que também que o Senhor estava com eles, e tem que ser assim na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós precisamos, amados irmãos, vivenciar isto, que o Senhor está conosco. E como é de onde nós tiramos isso? É a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele disse para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que foi dada a mim, essa é a promessa que foi dada a você. Não se esqueça disso e agradeça ao Senhor, porque Ele tem estado com você. Davi tinha essa convicção, porque desde a sua juventude, ele foi ungido para ser rei de Israel. Então ele tinha essa confiança de que o Senhor estava sempre com ele. Saul perseguiu, tentou matá-lo muitas vezes, mas ele jamais fez mal para Saul, porque ele entendia que Deus tinha os seus propósitos e que no tempo oportuno ele seria honrado. Porque ele sabia que Deus estava com ele, ele não tinha medo de passar por dificuldades. Ele sabia que Deus o tinha chamado, Deus o tinha escolhido. E com você também não é diferente. Amém? Você tem convicção disso? Você tem certeza disso? Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te separou.
Então tenha essa certeza e viva nessa confiança de que o Senhor te escolheu e por isso Ele caminha com você. Não é porque você escolheu o Senhor vai caminhar com você. É porque Deus te escolheu, então Ele vai caminhar com você. É assim a vida, né? Você foi escolhido e Deus caminha com você por causa disso. Em quinto lugar, amados irmãos, o versículo de número 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Davi tinha essa confiança de que a força do Senhor, que a sua força era no Senhor, e Ele também era o seu cântico. Por isso ele escreveu 73 salmos, os 150, 73 foram compostos por Davi. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Por isso ele escreveu 73 salmos de exaltação e glorificação ao nome do Senhor, nosso Deus. Davi enfrentou Golias porque ele sabia que a sua força estava em quem? No Senhor. Seus irmãos às vezes disseram: o que você veio fazer aqui, rapaz? Você é um pastorzinho, o que você veio fazer aqui? O que você está querendo enfrentar o Golias? Mas ele sabia que ele estava capacitado para enfrentar o Golias. E quando ele foi, ele disse para o Golias o quê? Olha, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor era a sua força. Se você tiver que lutar no seu dia a dia, não se esqueça disso, que o Senhor precisa ser a sua força. E para você, o que foi que Jesus disse? O Marcelo leu aqui na frente. Qual foi o texto, Marcelo? O que o Senhor disse? E o que é que diz lá? Que tudo quanto nós... Oi? Tudo quanto você pedir, crendo, você vai receber. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus para você hoje. Para Davi era aquela: eu vou lutar com Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje você diz: em nome de Jesus. E você crendo, um milagre acontece. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor precisa ser a sua força. Amém? E o Senhor precisa ser o seu cântico. Você precisa cantar, louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus no seu dia a dia. Coloque cânticos e louve, cante e exalte, glorifique o Senhor nosso Deus. Eu não sei se você canta só aqui na igreja, né? Ou se você canta todos os dias lá na sua casa, né? Tem uns que só cantam quando vem na igreja, né? Eles só recobram a memória sobre o que é cantar quando chega na igreja. Cante lá na sua casa, dê esse testemunho de ação de graças na presença de seus filhos. Ensine os seus filhos a louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ensina a eles que cantar edifica a vida. Ensina a eles que cantar enche a nossa vida de alegria, enche a nossa vida de paz. Ensina a ele que o exército do Senhor nosso Deus obteve a vitória porque pegou o ministério de louvor, colocou lá na frente e falou: vão cantando que o Senhor derrota o inimigo. Glorifica o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é a sua força e o Senhor é o seu cântico. Ao invés de você estar lamentando, cante louvores ao Senhor, que o Senhor vai dissipando todas as obras do inimigo. Em sexto lugar, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. Aqui, amados irmãos, ele está falando a respeito de Jesus. É a pedra angular. Lá em Mateus 16, 18, Pedro faz uma confissão, que é a confissão que nós temos que fazer todos os dias e na igreja. Jesus está conversando com os discípulos e fala assim: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? O senhor profeta Elias, o senhor é Jeremias, o senhor é profeta e tal. Mas ele olhou assim: e vocês, que dizem que eu sou? Pedro se levanta assim, igual aquele irmão que hoje no início do culto, nós pedimos assim: faça uma oração de ação de graças, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E uns irmãos se levantaram e fizeram oração agradecendo a Deus, né? Pularam na frente de muitos e fizeram uma oração agradecendo a Deus. Pedro, ele não esperou que algum discípulo pudesse falar, pudesse testemunhar, pudesse dizer quem era Cristo para os outros. Ele pulou ali na frente de todos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse isso porque isso estava lá dentro do seu coração. E a Bíblia diz, amados irmãos, que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de adoração, se o seu coração estiver cheio de temor, se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor nosso Deus, você vai falar a palavra do Senhor nosso Deus. Você vai resistir e aguardar um momento para você orar, mas você vai estar orando. Você vai chegar na igreja e vai querer orar. Você vai chegar na igreja e vai querer louvar. Você vai chegar na igreja e vai querer cantar, porque o seu coração está cheio desse desejo de exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus.
Pedro não titubeou naquele momento, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que você possa também aproveitar todas as oportunidades para testemunhar. E aí então Jesus diz: olha, sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Não era sobre Pedro que ele estava falando, mas era sobre aquele testemunho de Pedro, que Jesus estaria edificando a sua igreja, que esse testemunho era exatamente a pedra angular, que aqui está registrada no Salmo 118, que é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram para edificar as suas vidas, deixaram Jesus de lado, abandonaram Jesus. E ele se entregou, morreu por mim, por amor a você lá na cruz do Calvário. Amados irmãos, seguindo ainda em frente, aqui tem mais uma vez em que ele fala a respeito de Jesus, lá no verso de número 27. Não, mas antes vamos ler aqui no verso de número 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. O 26, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Quando os discípulos estavam adentrando Jerusalém, Jesus montado naquela jumenta, os discípulos começaram a cantar bendito que vem em nome do Senhor, e foram lançados as roupas e galhos e folhas para que ele pudesse passar por ali. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós estamos para celebrar o Natal. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que é o meu único e suficiente Salvador, o seu único e suficiente Salvador. E por último, referindo também a Jesus aqui, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Adornai, até a ponta do altar, porque o Senhor é o bendito que vem em nome do Senhor, e Ele é a luz, e Ele se faz presente. E sobre Jesus, lá em Isaías 9, 1 e 2, Isaías profetiza que a terra de Zebulon, a terra de Naftali, estava vivendo na escuridão. Estavam na escuridão do pecado, do distanciamento de Deus. Mas Deus, no seu tempo, teve misericórdia e visitou a terra. E como é que Jesus foi visto aqui sobre a face da terra? Como é que os magos viram Jesus? Como é que os magos seguiram Jesus? Como é que os magos encontraram Jesus? Se não por intermédio de uma luz, por intermédio de uma estrela que brilhou no céu. No Antigo Testamento, faz referência à vinda de Jesus, a Jesus sobre a face da terra. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amados, rendamos graças ao Senhor nosso Deus. Façamos isso dentro da nossa casa e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glorifique, exalte o nome do Senhor nosso Deus. Faça isso. Este mundo precisa saber que Deus é Deus Todo-Poderoso. E esse mundo precisa saber, e ele vai saber através da minha vida, através da sua vida, em cada momento em que nós agradecemos ao Senhor, em cada momento em que nós dobrarmos os nossos joelhos, em cada momento em que nós conversarmos com o Senhor nosso Deus, em cada momento como nós estamos fazendo aqui, darmos o nosso testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu carinho pela nossa vida, que sintamos sempre essa presença gloriosa do nome do Senhor nosso Deus, sejamos inundados por esse grande amor de Deus e por essa misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas, e você sinta a presença de Deus e glorifique ao Senhor nosso Deus e diga sempre assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Obrigado, Senhor, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou precisar temer nada, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre a minha vida, porque o Senhor é a lâmpada dos meus céus, o Senhor é a luz do meu caminho. Eu jamais vou andar em trevas, eu jamais vou andar na escuridão, eu jamais vou ter dúvida a respeito de alguma coisa, eu jamais vou ter incerteza na minha vida, porque eu sei que o Senhor discerne todas essas coisas na minha mente e no meu coração. O crente, o servo de Deus, é a pessoa mais resolvida neste mundo, porque ele não tem dúvida, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, o nosso Deus, e que agindo Deus, nada impedirá. Amém? Eu quero, neste momento, agradecer com você por algum motivo que você tem para agradecer a Deus.
Se você tem algum motivo para agradecer a Deus, eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Feche seus olhos. Se você tem algum motivo para agradecer, fique em pé. Se você não tiver, pode ficar sentado mesmo, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique em paz. Ó Deus, Todo-Poderoso, de graça, de poder e de misericórdia, Senhor. Grandes, Senhor, são as tuas obras. E nós estamos, ó Deus, agradecidos, Senhor, por todas as suas maravilhas. Estamos agradecidos, ó Deus, pelos teus cuidados para com a nossa vida. Estamos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor atende o nosso clamor. Estamos agradecidos, ó Deus, porque não andamos mais, Senhor, segundo os intentos do nosso coração e da nossa mente, mas, ó Deus, andamos segundo a direção e orientação do Teu Santo Espírito. A nossa força, Senhor, não está em nós, Senhor, mas está em o nome de Jesus, o Criador e sustentador de toda a criação, o nosso único e suficiente Salvador. A nossa força, ó Deus, não está em nós, Senhor Deus, mas está no nosso cântico quando nós entoamos, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, dizendo que nada pode nos separar do seu amor, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, não somente, ó Deus, como uma só pessoa, mas como igreja tua, Senhor. E queremos, Deus, agradecer, Pai, em nome de Jesus, pela nossa família, Senhor, por todos os membros da nossa casa, Pai, ainda que eles não estejam aqui, Senhor, ainda que eles não estejam cultuando ao Senhor, ainda que eles estejam distantes, nós queremos agradecer-te, ó Deus, em nome de Jesus, pelas suas vidas, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor os alcance e os traga para perto, Senhor, meu Deus de ti, Senhor, e os use, ó Deus, como instrumento de louvor e adoração ao teu nome, para que eles também sejam salvos, Senhor, e quando nós adentrarmos os portais eternos, saibamos, Senhor, que eles estarão conosco, para viver conosco por toda a eternidade, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai amado, pela direção, orientação que o Senhor tem dado aos nossos corações, Pai. E se tem, ó Deus, alguém que está com dúvidas sobre algo aqui nesta noite, que o Senhor, Deus, ilumine essa mente e esse coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se tem alguém, Pai amado, que está em dúvida, Senhor, se pode agradecer pelo milagre, Senhor, se pode agradecer por aquilo que está pedindo e esperando, que o Senhor, Deus, esteja iluminando o seu coração, para que desde já comece a agradecer pelas bênçãos, Pai, porque, ó Deus, elas estão sendo derramadas agora, Senhor, e elas têm sido derramadas no nosso dia a dia, Senhor, e ela tem inundado, Deus, o nosso coração, a nossa vida, e nós podemos, ó Deus, agradecer, Pai, e louvar, exaltar e glorificar o teu nome, porque o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, 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 Senhor. Podemos sentar, amém. Podemos sentar, irmãos. Rapidamente, os nossos